Tudo bom, pessoal? Aqui é Thiago Chapéu, do Café com Pão de Cast, um jeito mineiro de falar das coisas de Minas Gerais, dos personagens. E hoje não está sendo diferente, a gente vai trazer um convidado aqui que também fala, canta e proseia, e também é poeta, enfim. O Café com Pão de Cast, ele é um oferecimento do Catapulta Estúdios, aqui no Prado, na Rua Selênio 235. Estamos à disposição aí de todos os produtores, artistas, enfim. Todo mundo que produz arte, o Catapulta Estúdios é um lugar onde que vai concentrar criatividade. O Catapulta ele tem um mote que é onde a sua ideia vira trabalho. Se você tem uma ideia, traz para o Catapulta e a gente tenta de alguma forma elaborar essa ideia e colocar ela em prática. Nós hoje vamos falar, já que estamos assuntando aí sobre Minas, sobre as personalidades, sobre a cultura mineira, nada mais e melhor do que trazer um convidado que faz a cultura mineira e todos os outros que a gente conhece também nesse cenário cultural em que faz a cultura por si só, muitas vezes sem incentivo, outras com incentivo e com a perspectiva de também ajudar esses que estão vindo, né? Pavimentando esse caminho aí para quem está começando. Eu estou aqui com o violeiro, cantador de Santa Luzia, amigo de várias datas e de caminhadas, senhor Ribeiro. Muito bom, senhor Ribeiro. Obrigado por estar aqui hoje. A gente está tentando o máximo possível ampliar essa comunicação dos mineiros para o Brasil, né? E levando também essa criatividade que o mineiro tem, que nós tomamos aí de italianos, de indígenas, do povo negro mesmo, da construção, né? E falar um pouquinho dessa história da viola caipira, enfim, de todo o processo cultural que é o sertanejo verdadeiro, né, senhor Ribeiro? Bem-vindo. Obrigado, Thiago. Fico feliz de estar aqui, é uma alegria poder estar de volta ao seu podcast, agora no formato visual também, né? Verdade. Nós já tivemos o primeiro quando era só fonográfico, e é sempre um prazer a gente poder estar divulgando, falando da nossa cultura, que é uma das culturas mais ricas do mundo, até por isso que você acabou de falar, por causa de toda essa miscigenação. Falar da viola e falar da música caipira é falar de toda a nossa herança ancestral, que vem praticamente da Europa, mas sobretudo da África também. É isso mesmo. O Café com Pão de Cast, ele tenta ampliar essa diversificação, mas o nosso foco é a cultura mineira. E aqui está um personagem que ele constrói, né? Eu te chamo de arquiteto do ócio criativo, porque nós artistas somos arquitetos, somos engenheiros do ócio criativo e fazemos esse social, né? Porque a arte ela é fundamental. Eu sei, senhor Ribeiro, que inclusive você foi premiado pelo Ministério da Cultura, Patativa do Assaré, em 2011. Inclusive, nós falamos isso no episódio do Spotify, né? Para quem não sabe, o Café com Podcast está no Spotify. Um bate-papo com o senhor Ribeiro muito interessante sobre produção musical, sobre o que a gente entende sobre o que é cultura na verdade, o que é fazer cultura na verdade. Mas me fala um pouquinho desse prêmio do Patativa do Assaré. Ele veio com premiação de um livro, não é isso? Na verdade, Thiago, foi um evento que eu fiz de redes sociais no tempo do Orkut. Eu criei uma comunidade e propus fazer desafios de repente online. Aí eu criei um festival chamado Festiverso e 32 poetas de norte a sul do Brasil, de todas as nossas federações, se inscreveram e começou a ter os desafios sobre temas e motes definidos. Uma pessoa do Rio Grande do Sul desafiando um lá do Rio Grande do Norte, uma do Paraná falando com outra lá do Pará, né? E acabou que isso rendeu um conteúdo literário muito legal, muito bacana. E aí o Ministério da Cultura abriu o primeiro prêmio Patativa do Assaré para premiar iniciativas pioneiras e voltadas para o universo do cordel. E eu enviei essa proposta lá, falei do trabalho que eu realizei para concorrer ao prêmio, e numa pontuação de 100 pontos eu venci com 98 pontos. Pela originalidade e pelo pioneirismo. Então foi o primeiro festival de desafio online da história webiana,
um marco na história da internet. Que legal, que legal. Bom, e eu não tô falando com qualquer um não, tá, gente? O nosso amigo aqui já andou, foi com Saulo Laranjeira, já tocou com Xangai, né? Com o Rolando Boldrin, inclusive um programa sensacional com o Rolando Boldrin, eu assisti várias vezes, não só uma vez, e eu acho que é isso, né, senhor Ribeiro? É valorizar primeiro a cultura que a gente tem, primeiro como brasileiro, que passou-se um tempo e a gente esqueceu do que é cultura, esqueceu do que é valorizar. Assim, a gente não, um certo público começou a demonizar a cultura como forma de ataque, não como forma de contemplação, né? E eu vendo você com essa caminhada que você teve, com o processo que eu também acompanhei desde menino, né? Porque a gente se conhece desde mais de novo. E pegar essa caminhada com esse pessoal que representa verdadeiramente a cultura mineira, como foi para você? Você tem algum assunto que foi interessante nessa sua caminhada com esses grandes? Enfim, fala aí pra gente. Na verdade é o seguinte, começou primeiro por uma identificação, já que eu fui criado em Belo Horizonte, mas lá no bairro Jaqueline, perto do Tirar Expósito, nos anos 70, ainda era uma região muito de roça, distante do centro, muito distante da Contorno. Belo Horizonte, uma cidade planejada, mas ela foi planejada só até a Avenida do Contorno. Então, quem viveu lá depois da MG10, da divisa com Santa Luzia, estava muito fora de BH, eu estava muito interiorando. E convivendo com pessoas que vinham de vários lugares do país, principalmente do sertão, do nordeste, do norte, e quando chegava em Belo Horizonte não tinha condição de morar na cidade modernista e cara, igual sempre foi Belo Horizonte, então ia cair nesses rincões que eram os limites, né? E aí eu tive a oportunidade de crescer convivendo com sitiantes, caseiros, capatazes, Ah, né? é. Então meu contato primeiro foi com essas raízes, porque é até importante o compadre Lemos, que foi até o vencedor desse prêmio Patati da Saré dentro do festival, uma vez ele fez um mote chamado de que uma árvore para crescer tem que ter raiz. Então a cultura ela começa na raiz. Se você perder a raiz, você também é uma árvore estéril. O fato de depois eu desenvolver uma obra que me levou a ter o contato com essas figuras que você falou, da envergadura de Rolando Boldrin, Chico Lobo, Saulo Laranjeira, Saldanha Rolim e tantos outros, Pereira da Viola, é até exaustivo ficar falando, porque eu não desprendi das raízes. E essas pessoas são galhos, alguns mais frondosos, outros ainda em expressão, igual eu, mas que são galhos das mesmas raízes, da mesma vertente. Então foi uma identificação. Histórias temos muito para contar, mas deixa para mais para frente. Agora, já que a gente está falando sobre um percurso de identidade cultural, né, onde a gente busca não só mostrar o trabalho, mas também levar uma parte da onde a gente veio, que é o que você está falando. Primeiro, você registra as raízes, da onde veio, de qual que é o peso cultural daquele lugar, e também, porque Santa Luzia a gente sabe que é uma cidade histórica, porém abandonada, né, pelo poder público, mas é uma cidade maravilhosa e que tem assim um berço repleto de artistas, né? Você que é morador de lá, eu que convivi lá há muito tempo, a gente vê isso, né? Essa riqueza, né? Exatamente. A Santa Luzia ela tem eu acho que ela tem três quintais bem muito definidos. Você tem ali a parte alta histórica, que vem toda a história dos baronatos, do barão, com passagem de Pedro I, com passagem de Chica da Silva no Mosteiro de Mataúba, onde estudaram as filhas dela, as guerras que envolveu o Duque de Caxias, quer dizer, uma cidade que tem uma história colonial muito forte. Você tem um centro colonial e ao mesmo tempo colonizador, ali é uma cultura. Mas você também tem uma área que são as áreas dos quilombos, que são as áreas mais do povo negro, que ficou mais abandonado para os cantos fora do centro, que também é tradicional, como você vai ter lá em Piões, você vai ter onde é também hoje a prefeitura, que são regiões, Corte das Calçadas, que são regiões ainda mais periféricas, mas também que faz parte daquele universo colonizado. E tem a região que eu fui morar mesmo, que assim, o Jaqueline é colado no São Benedito, que embora é
um ambiente também de mais de 100 anos, mais velho do que Belo Horizonte, recebeu o primeiro conjunto habitacional da América Latina, que recebeu pessoas de tudo que é lá do Brasil e de Belo Horizonte. Então eu fui criado primeiro numa raiz e até a partir dos 14 anos eu caí dentro da Babilônia, de muita diversidade cultural, de gente de várias línguas, várias tribos, jogado no mesmo caldeirão que é o maior conjunto habitacional da América Latina. Então, quer dizer, por um tempo eu andei perdido musicalmente, eu fui pro rock, né, eu pensei em outras coisas, mas a raiz que foi plantada, ela já estava bem nutrida, e aí foi aí que a minha arte, que esse passeio pela Babilônia, essa coisa de às vezes você se perder é importante até para poder se encontrar. Verdade. Então, foi isso que aconteceu. Isso é verdade. Então, viver em Santa Luzia hoje em dia é viver numa periferia de Belo Horizonte. Nitidamente. Antes, ainda assim, você sentia aquela coisa interiorana, né? Do peso interiorano. Mas hoje, praticamente, Santa Luzia virou bairro também de Belo Horizonte, né? E essa emancipação também da metrópole, né? E assim, como Neves, como Vespasiano, são cidades dormitórias. E você falou uma coisa, abandonado pelo poder público, é porque existe aqui em Belo Horizonte ainda, primeiro Belo Horizonte é o que eu falei no início, ela começou a ser pensada, foi planejada só dentro da Avenida do Contorno. E agora Belo Horizonte, o prefeito Calil, eu acho um bom prefeito e tal, que pegou uma cidade que já vinha de vários processos, mas conseguiu, dentro da medida do possível, levar para uma direção mais mineira e mais belo-horizontina de fato, mas ainda se perde muito em não pensar Belo Horizonte como grande BH. Nós precisamos de políticas intermunicipais que desenvolva a cultura, não pensando só em Belo Horizonte, voltada para o centro ou para os seus bairros dentro do seu perímetro urbano, mas pensando em Belo Horizonte como toda a grande BH, onde tem as pessoas que moram em Neves, Vespasiano, em Santa Luzia, em Raposo e tudo, são pessoas que vivem muito em função da cidade de Belo Horizonte. Exato. São pessoas que vivem aqui, trabalham aqui, passeiam aqui. Então, há que se pensar Belo Horizonte com uma visão mais macro e menos micro. Pois é, e eu acho engraçado isso que você fala, porque eu trouxe a Dani aqui que ela falou sobre gestão de pessoas. E é incrível como isso não se refere só à empresa, né, senhor Ribeiro? Porque, por exemplo, para a filosofia da empresa, hoje em dia, né, antes não, até a década de 70 não, porque veio CLT, essa coisa, e o empregado era mão de obra, essa coisa toda. Mas eu quero especificamente levar a atenção do público, inclusive, para esse cuidado com a pessoa, né? Porque para a empresa, por exemplo, hoje em dia a filosofia o maior patrimônio da empresa é o seu funcionário, porque se ele trata bem o funcionário, ele vai tratar bem o cliente. Falando da periferia, eu também acho que pode ser isso, né? Quer dizer, quando você começa a cuidar mais das pessoas, as pessoas cuidam mais da cidade e é um trabalho quase que em conjunto com o poder público, né? E o poder público só pensa em vem a nós, vamos sugar, vamos taxar, enfim. Na verdade, há duas coisas, Thiago, no meu entender. Para a empresa, o que ela mais preza é o produto e a produção. É o lucro, né? Ela quer o lucro, ela quer a produção. E a pessoa, ela pensa na pessoa lá como profissional capacitado e produtivo. Isso. Então, o que ela quer é isso, ela quer retorno. A prefeitura ou o Estado, vamos falar assim, o trabalho dele é investir no capital humano. Ele não faz porque o cara entra lá para dentro e ele pensa mais em arrumar a vida dele, dos parentes dele, dos amigos dele e pensa em se reeleger e comprar um curral eleitoral, seja uma igreja para apoiar e tal, e fica nessa coisa aí. E o poder traz facilitações. Traz facilidades para ele e ele acaba não investindo no capital humano, porque a coisa mais cara para o município, para uma cidade, é o capital humano. Se você tem um grupo social, uma urbe muito bem educada, vivendo com saúde e qualidade de vida e com tempo para lazer,
a criatividade aflora, a facilidade de sair pessoas geniais, de poder alavancar e de transformar a cidade para melhor é muito grande. Agora, se você não investe no capital humano, você vai ter uma cidade violenta, uma cidade barulhenta, uma cidade poluída e uma cidade incaminhável, onde as pessoas passam o dia inteiro preso dentro de casa porque tem medo de sair na rua. É verdade. É engraçado que você me lembrou a teoria da vidraça quebrada de Nova York, que é uma época em Manhattan, o prefeito ele começou a se perguntar e fazer algumas projeções na cidade, o porquê que o lugar era violento. E ele começou a perceber que o lugar era abandonado, tinha muitas vidraças quebradas, coisas abandonadas na rua. Então ele percebeu que todo lugar que está em desordem traz desordem para quem também está morando nele. Ele foi, o que ele fez? Começou a limpar a cidade, ele dava premiações, se não me engano, se alguém pode colocar no comentário aí se eu estiver errado, mas ele dava algumas premiações ou fazia uma política pública em relação a cuidar das vidraças e da cidade. A criminalidade diminuiu bastante na época. Por isso que é papel do Estado fomentar, amparar, criar meios e condições para que a sociedade se organize. Uhum. É o que você falou, é muito claro. Você vê uma família desorganizada, onde as pessoas não sabem o seu papel dentro dela, onde os membros não são respeitados um pelo outro, você vê que é uma família que está na miséria, na pobreza e na bagunça, Verdade. não prospera. Então, quando se fala assim, em gerir uma cidade, as pessoas têm que pensar justamente em gestão de pessoas, mas em gestão de pessoas como capital social daquela região. Porque de qualquer forma está dando retorno para a cidade, porque vai estar trabalhando, ele vai estar feliz, vai estar com família, vai estar se alimentando, né? E esse é o papel da cultura. E por isso que a cultura é fundamental. Porque uma vez que você trabalha com a pessoa, ensinando com ela a importância do lugar, a importância da memória, a importância dela dentro daquele contexto, a pessoa cria dentro dela a sensação de pertencimento. Por que existe tanto vandalismo? Porque a pessoa não se sente pertencente à cidade. Por que ele não se sente pertencente à cidade? Porque ele não tem condição de assistir uma peça no teatro tão cara, ele não tem acesso aos meios de produção artística, aos meios de lazer. Exato. Se vai num parque, só pode andar nos brinquedos de graça porque ele não pode participar dos brinquedos de rico, ele não pode ir num shopping porque não tem dinheiro para comprar aquelas coisas que vende lá dentro. Então, como é que eu pertenço a essa cidade? Que quem é membro de uma família senta à mesa e come junto. Se você não está na mesa, logo você não pertence àquela família. E por isso que é importante criar no cidadão essa consciência de pertencimento. Que só quando você sabe que isso é seu e que você pode usufruir, é que você está mais adequado e instruído a cuidar também. É verdade, o poder público ele pensa muito no funil, né? Ele não pensa na amplitude, ele não pensa em alcançar quanto mais pessoas felizes, bem alimentadas, com família, isso ela se torna produtiva automaticamente, né? Ele promete uma premiação para você assim, se você se esforçar, você consegue. Só que ele não te dá os meios para até se esforçar. E você vê que outros já nascem totalmente amparados, estudando em colégios bons, pagos, em colégios que têm uma educação de qualidade para quem é de classe dominante. E você não, você tem uma escola mal organizada, com uma coisa só de encher linguiça, você fica passando os anos ali, você não consegue. E por mais que você esforça, e tem uma coisa, se você está se esforçando e você está perseverando e o resultado não está chegando, uma hora você se cansa. Perfeito. Uma hora você se cansa. Uma hora seu gás acaba. De alguma forma vira revolta também, né? Exatamente. Mas assim, todo esse processo de desorganização, ele passou pelas grandes capitais do mundo afora. Nós sabemos que a Itália, a França e todos essas grandes nações do mundo velho, eles tiveram um momento de muita conturbação. Então nós estamos passando por isso agora. Mas isso também faz parte do processo de maturidade. Professor Ribeiro, eu acredito nisso. Eu acredito muito nisso, porque senão a gente também tira da gente o poder do processo,
a magnitude que é o processo. Tudo bem, existem caos? Claro, mas também existem ordens. Do mesmo jeito que o caos existe, a ordem também existe. Claro que o caos muitas vezes pende por um lado que não tem muita força, né? Aliás, entre aspas, porque se o povo entendesse a força que tem, faríamos coisas diferentes, né, gente? Então, olha só, mais um recado aí meu do Ribeiro: vote certo, vote pensando não num grupo específico, vote pensando que você, independente se você é rico ou pobre, você faz parte do povo. As políticas públicas, elas são relacionadas ao todo e não somente a um grupo, não é isso? Tem que ser abrangente, porque se alguém fica de fora, aí essas minorias vão se sentir prejudicadas e aí vem um conflito. Existe uma lógica no caos, tanto uma lógica natural, onde as coisas evoluem a partir do caos, mas existe também uma lógica onde você torna coisas que poderiam ser bem harmonizadas naturalmente, totalmente desarmonizadas pela falta de percepção da realidade. É verdade. E é muito interessante a gente saber que nós somos pertencentes do poder, o poder de mudar. Muita gente não acredita nesse poder de mudar e tende a passar para outros não acreditar nesse poder. E é fundamental que a gente tenha esse poder de mudança. Não é só no voto, não. É na atitude, né? Em todo o processo que a gente tem como ser cidadão que a gente é, né? Falando sobre essa questão de apropriação de poder, de coisas, a gente podia falar um pouquinho também sobre produção cultural, sobre sua produção, seu trabalho de cantador, de violeiro, e a gente podia também falar sobre um pouquinho aí sobre viola caipira, sobre o sertanejo verdadeiro, sobre as raízes. Eu sei que você já cresceu e saiu da família já com esse peso cultural, né? Das folias de reis, dos catopés, né? Sua família acompanhou muito esse processo e eu acho que isso teve uma referência muito grande na sua caminhada artística, né? Teve porque o Brasil ele começa sendo colonizado. E ele começa sendo colonizado primeiro pela extração de madeiras. Né? Então você já pensa em pessoas dedicadas já a essa coisa de trabalhar com a terra, com a natureza, trazendo as suas violas portuguesas, as suas coisas, sua cultura. Depois, num outro momento, ele vem também para a extração do ouro, que é a pessoa já mexendo com os minerais. Ele evolui também depois para a plantação dos cafés, que aí já é a mão na terra mesmo. O canavial, que aí trouxe para a gente não só a preciosidade do açúcar, mas também da cachaça brasileira, que é o que anima as folias também, né? Porque poesia sem cachaça não pode ter alegria, é até o mote de coco, de colar. E aí surgiu vários estilos de música sertaneja em vários rincões. Lá para cima no Nordeste a música do sertão, os cocos, as emboladas, os galopes e tal. Isso. Aqui, mas em São Paulo a moda de viola, a cartira, Tião Carreira que criou o pagode. Lá para baixo, lá você tem já um lundum, você tem outras vertentes mais sulistas, em Mato Grosso outras coisas. Então, quer dizer, lá no norte também você já tem lá o boi e tudo. Então, tudo isso que liga o fazer com a cultura nativa é música de sertão, é música de raiz. Não gosto muito da palavra sertaneja, porque ela se perdeu agora com a indústria, né? Porque agora nós temos um grupo patrocinado pelo agronegócio que, na verdade, ele deturpou a música sertaneja, tirou ela do contexto rural, do contexto nativo, para um contexto urbano mais romântico, onde as letras não falam mais da fé, da devoção, da tradição, dos festejos, onde a letra fala basicamente em traição, orgias, bebedeiras. Só. Então, quer dizer, e não tem nada a ver com a música sertaneja. Então, quando você fala assim, você toca com a música sertaneja, eu falo assim, eu nem sei o que é isso, gente, porque eu não sei se isso é um rock abrasileirado, eu não sei que estilo de música é. E tudo numa frequência só, e tudo empobrecedor, porque se desvia seus olhos
seu olhar para as suas raízes, para as questões realmente fundamentais da sua vida, que é a espiritualidade, que é a fé, que é a família, que é a tradição, que é o trabalho, né? Que é a sua culinária, que é a sua riqueza, seu cotidiano. E faz você só ficar pensando em baladas, bebedeiras e córneos. Pô, como é que vai te empobrecendo? Você vai se tornando uma pessoa pobre, vazia e totalmente alienada da própria realidade a qual está E inserida. consumista, né? Porque a ideia é consumir bebida, consumir roupa, consumir disco, né? Exatamente, é uma música feita para vender e, sobretudo, é uma música feita para movimentar o agronegócio. É para gerar dinheiro e não para gerar qualidade de vida e para gerar capital humano valorizado. Pois é, e é estranho isso, porque a viola caipira, vamos usar o sertanejo aqui, porque não tem como a gente utilizar uma outra forma, né? Para associar, a gente tem que, até mesmo para as pessoas entenderem. A viola caipira, ela foi um instrumento de fala muito grande, de luta, né? Porque você está falando, por exemplo, a questão do sertanejo verdadeiro mesmo, ele usava a moda caipira, né? As rezas, os eventos de folias de reis, tudo referência de coisa cultural que traz um peso da poesia na letra, que remete à questão da sofridão, do sertão, do trabalho duro, do produtor, que é fundamental, que não é só sofrência, né? Que a gente fala de sofrência aqui, mas é uma sofrência diferente, né, Sr. Ribeiro? Porque a música, dentro do contexto da evolução social, ela tem um papel até de educação. Através de música você aprende, pelo menos no nosso tempo a gente aprendia tabuada, você aprende o cuidado com o rio, você aprende coisas sobre a cultura regional. Quer dizer, é um processo de educação. Quando você tira da música esse poder de educar para deseducar, você está profanando a coisa sagrada. Porque o sagrado é tudo aquilo que sintoniza o ser com o todo ao qual ambiente e universo que ele está inserido. Se a coisa faz você perder a conexão com o universo, com a natureza, e te conecta a uma ideologia mais carnal e mais empobrecida, ela perde a sua virtude, ela perde o seu valor, ela deixa de ser sagrada, ela passa a ser profana, então ela deixa de ser benéfica e passa a ser maléfica à sociedade. Então por isso que a música sertaneja, quando ela começou a ser sertaneja mesmo, acho que foi Chitãozinho, Chororó, que eram os sertanejos mesmo e tal, até um certo ponto ela ainda estava caminhando dentro assim, da coisa. Mas quando envolveu o capital, que ele não pensa na pessoa e sim no lucro, aí a música, os artistas, muitos artistas da sertaneja, eles passaram a deixar de servir a música para se servirem da música. E isso é profanar uma das coisas mais sagradas que tem nesse mundo, que é a música, que é uma das expressões da divindade. E para mim, aí é para mim mesmo, eu acho que quem faz esse processo aí do sertanejo universitário é mais empresários do que propriamente o artista. Porque o artista, a gente entende o artista que ele tem que trabalhar mesmo, ele tem que achar uma vertente. Mas essa vertente ela é muito perigosa, né? Porque ela traz um mercado junto, e um mercado muito destruidor, assim, um mercado que não está preocupado com a cultura, com a história, né? com os conceitos que foram formados em cima da música sertaneja caipira. E tem outro aspecto, por exemplo, não está só voltado ao mercado, está voltado à política, ao interesse de certos políticos em manter o povo ignorante. É por isso que nós... Com o circo, né? É por isso que nós vemos agora, nós estamos vendo esse combate todo entre os músicos sertanejos com os músicos mais voltados tradicionais, tradicional, que usava a Lei Rouanet, e esses agora pegando dinheiro direto na fonte com as prefeituras, que é uma apropriação indébita de um dinheiro que não nos pertence, que não pertence à prefeitura, porque o dinheiro não é da prefeitura, o dinheiro é do povo. Então, quer dizer, tudo isso faz com que surjam essas personalidades
que é muito fácil você pegar e falar assim, o Gustavo Lima é isso, a Anitta é aquilo. Vou usar dois parâmetros distantes, mas que são dois que estão no epicentro de toda essa confusão. Isso. A Anitta só quer mostrar o corpo, só quer ganhar dinheiro com o traseiro. O Gustavo Lima, ele só quer ganhar dinheiro enganando o povo e roubando o pessoal. Gente, essas pessoas, elas são efeitos. Elas são efeitos. Se não fosse a Anitta, seria outra. Se não fosse o Gustavo Lima, seria outro. Por quê? Porque a indústria, ela está produzindo, insere pessoas com mentalidade empobrecida. Embora, neste caso, com o devido respeito ao Gustavo Lima, eu torço muito mais pela nossa querida Anitta, que ela tem muito mais consciência crítica e tem um papel muito mais importante dentro do contexto que nós estamos vivendo. E assim, para quem não entende o que a Anitta tá fazendo, ela tá preocupada com a carreira dela. Tanto é que ela é marqueteira das pesadas. Ela não tá preocupada em brigar com fulano, com ciclano, ou fazer isso, fazer aquilo. O problema é que o sucesso também, ele traz muita inveja, né? Então as pessoas tendem a olhar muito pro lado dela e que ela é sempre engajada, né? Nos Estados Unidos ela tá sendo capa. Então isso traz também acho que isso traz um pinguinho de inveja. Por quê? Porque eu acho que aliás, eu creio que esse sertanejo universitário que está aí, ele só não evolui para outros patamares porque ele é só essa caixa. Ele não sai disso. Ele é muito fechado, né? Ele tá voltado sempre para essa família tradicional, para esse homem do campo não pequeno, voltado para o homem do campo grande produtor latifundiário. Ele está totalmente comprometido com valores excludentes. Exato. E ao passo que a Anitta, ela está muito mais próxima da realidade das pessoas da periferia, que convivem com rap, com funk e com essa confusão toda que é o ser humano hoje, com essa bagunça que nós nos tornamos, porque nós estamos tão perdidos dentro do mundo que até para a gente encontrar é difícil. Então, ela sendo pelo menos uma pessoa com autenticidade, o que você não vê na música sertaneja, porque é uma repetição do mesmo, eles todos se parecem, vestem calça iguais, chapéu igual e tudo, eles não têm Canta no mesmo tom. Sabe? Então, quer dizer, a Anitta, ela sobressai justamente porque ela é mais popular, ela está mais ligada ao povo do que a indústria. E isso para a indústria também é interessante. Lógico. E ela participa de todas. Claro. Até o agronegócio contrata ela também. É verdade. Agora, o que eu acho muita sacanagem, cara, é a questão do agronegócio, de, por exemplo, um artista local, às vezes o cara, isso assim, quando ele recebe aí uns 3 mil, 6 mil de cachê, enquanto esses caras recebem 500 mil, 1 milhão e cacetada, e recebem na hora. Você vai fazer um trabalho, por exemplo, em algum lugar desses assim, tudo bem, tem gente que é séria, tem empresário que é sério, é isso que eu tô falando. Mas muitas das vezes o pequeno produtor, o cara que tá ali todo dia suando para ter um caminho já desenhado e que canta as coisas da vida, do lugar, né? Que eu acho que o artista tem que vivenciar o que realmente ele está vivendo no momento, né? Não é ficar fazendo produtos vendáveis. O seu produto é vendável, né? E até por isso tem públicos específicos para isso, que adoram, que curtem isso. E até o povo que geralmente consome esse tipo de produto, que é o sertanejo universitário, quando ele vai pro tradicional, ele sente o peso da responsabilidade dentro, numa viola, numa poesia, né, Sr. Ribeiro? Aí entra uma outra questão também, que esse tipo de cantores que estão saqueando as nossas prefeituras, eles não estão saqueando porque eles também vão lá e saqueiam, porque eles são preferidos dos prefeitos. Porque o prefeito, ele ganhou uma eleição, ele fala assim, eu tenho na cidade aqui 30 bons músicos, mas nenhum deles tem uma expressão grande. Agora, se eu trago um Gustavo Lima aqui, todo mundo, o prefeito trouxe o Gustavo Lima, isso vai reverter em votos para mim. E ainda a possibilidade de eu lavar um dinheiro bacana com eles, que eles lavam dinheiro sim, não engana não, que ali tem roubalheira, e tem porque eu trabalhei em Secretaria de Cultura, e eu sei como é que é feita as baracutelas, tanto que eu fiquei 40 dias e pedi
licença, que eu falei assim, não dá para participar desse jogo. Já tem uma cadernetazinha específica, né? Já tem. Aqui, ó, lá em Santa Luzia mesmo, por exemplo, quando eu entrei na secretaria, com 10 dias eu descobri que da Secretaria Estadual de Cultura foi mandado um ofício para lá falando quais eram os artistas que deveriam ser contratados na cidade. Como é que pode a Secretaria de Cultura Estadual determinar o que deve ser valorizado e empreendido no nosso município? Porque é uma rede, é um cartel. Verdade. E aí acontece, aí você que é da cidade, que tem um trabalho voltado para a comunidade, você passa 20 anos na cidade e nunca é contratado pela prefeitura ou pela Secretaria de Cultura para nada. E quando te chama, não, você vem que quando melhorar a gente paga. E de repente traz um cara lá de outro estado, de outra cidade, que nem conhece o nosso, e dá 1 milhão e 200 na mão dele, assim, ó, limpinho. Perfeito. E deixando a gente de casa morrer de fome. Então, por isso que eu, quando eu combato isso e denuncio isso, é porque eu tenho inveja da carreira deles? Não. Eu acho que há espaço para que todos possam viver com o mínimo de dignidade. E como a minha música, ou a música dos meus companheiros e de tantos outros que não fazem parte desse grande palco, vai ser vendável se não colocarem as nossas músicas na prateleira. Então, é obrigação, eu acho que não mais que obrigação, é até sabedoria de um município saber colocar os produtos da sua casa na prateleira. Porque você pega Rubinho do Vale, ele está vendendo Vale. Saulo Laranjeira está vendendo Laranjeira. Paulinho Pedra Azul está vendendo Pedra Azul. Por que não pode ter seu Ribeiro de Santa Luzia? Por quê? Porque a cidade não percebe que uma vez investindo em mim, a gente também, ou investido em mim, ou nos produtos que ela tem, atrai a atenção, atrai o turismo. Quem vai conhecer uma cidade que não tem atrações e atrativo? E a cultura é um dos maiores atrativos que a cidade traz. Então, fazer cultura na cidade não é pegar cultura de outro lugar e levar para ela, não. É pegar essa cultura e mostrar, ampliar, e valorizar, isso, e colocar ela numa prateleira onde ela possa ser consumida, aplaudida, vista e difundida. Verdade. Inclusive aquele episódio com a polícia militar pelo seu coronel lá, nem lembro o nome dele, que foi dar saudações ao Gustavo Lima. Polícia militar, sinceramente, você não tem que ficar de lado de ninguém, não. A obrigação da polícia militar é cuidar da segurança do povo. Não é para grupos específicos, não, né, Sr. Ribeiro? Eu acho que é uma autodepreciação do valor de uma instituição. Eu não vou falar que é a polícia militar, porque isso partiu de governantes, né? De uns 4 soldados ali, sim, mas partiu também do porta-voz da polícia militar, cara. Que é uma coisa muito grave, porque o cara que vocês foram condecorar e homenagear lá, ele está envolvido em um esquema de lavagem de dinheiro em prefeituras. Então vocês estão condecorando quem está nos roubando. Aí a polícia perdeu toda a sua função de existência. Então, a imparcialidade da polícia militar, o papel da polícia militar não é apenas combater o crime, mas ofertar segurança. E nós vendo uma polícia militar que favorece um bando, ela coloca nós em insegurança cultural e existencial. É impossível a gente tentar conviver em que uma instituição representada por um soldado, capitão, seja lá o que for, se coloca em posição de um determinado grupo, ele está mandando um recado para a população de que eles têm... Porque assim, a gente sabe que hoje o governo, né, os governos... Eles priorizam mais os patrimônios, a segurança dos patrimônios, do que o próprio povo, né? Então, nós estamos vivendo um momento conturbado que todas as instituições estão perdidas e a maioria das pessoas que elas servem a quem tem mais capital e não ao que foram criadas para servir. O governo serve aos grandes empresários, o judiciário serve aos grandes políticos e a polícia serve aos que pagar melhor. É triste, mas assim, já que a gente está falando então sobre essa produção, a mineralidade que a gente tem, que a gente já adquiriu com o tempo,
e a gente percebe, vem dessas influências, né? Africanas, indígenas, italianas. O mineiro especificamente, aí eu estou remetendo já ao nosso assunto da viola caipira, que é o que nos interessa, na verdade, é mostrar para o povo o que realmente é sertanejo, né? O que é verdadeiramente uma música de raiz, de peso, de responsabilidade, porque leva atrás dele um público que é sofrido, que é o sertanejo, né? E que sempre foi, né, senhor Ribeiro? Sempre foi. É bom a gente falar isso, que o sertanejo, a gente tem essas referências aí sertanejas universitárias, que os caras são milionários, mas se você for ver os grandes violeiros, às vezes está passando até necessidade, né, senhor Ribeiro? Passando até necessidade, com certeza, porque, inclusive na pandemia, eu socorri vários amigos, colegas de profissão. E fiquei 2 anos praticamente sem tocar. Houve os projetos do Ali Aldir Blanc em Santa Luzia. Eu, com 20 anos de carreira, uma pessoa que já gravou no Grande Teatro Palácio das Artes, que já participou dos programas como o Senhor Brasil, Rolando Livre, percorreu o mundo inteiro, fui deixado de fora porque eles pediram documentações, tantas documentações que eu nem sabia que existia. Foram mais de 20 certidões negativas. Que isso? Certidão negativa de débitos trabalhistas. Cara, eu nem sabia que isso existia. E muito mal especificado. Uma lei que foi criada para nos beneficiar, voltou praticamente o dinheiro todo para lá, porque poucos na nossa cidade conseguiram preencher a demanda de tanta burocracia. Então, nesse sentido, me senti extremamente desamparado. Claro, lógico. Mas graças a Deus que no caminho da gente, a gente constrói relações muito sólidas, da forma que um ajuda o outro. Porque no final, quem ajuda o povo é o próprio povo. Exato. Uma ponte cai na cidade, num córrego lá, aí o rapaz vai lá e fala com o vereador vai fazer o ofício, pedir o prefeito vai comunicar, vai ver o orçamento, ver de onde tira o dinheiro, e enquanto isso os meses vão passando, ou anos, e a ponte está lá. Aí junta 3, 4 da comunidade, chamam os grupos lá, levantam um dinheiro, vai lá, constrói uma ponte de madeira e coloca lá, e no dia que eles estão terminando, finalizando, chega o vereador lá e paga o churrasco para eles e ainda coloca uma faixa assim, agradecemos o vereador tal por causa dessa ponte. Na verdade, o poder público está lotado de pessoas, não todos, porque tem políticos sérios ainda nesse país, mas está lotado de pessoas que só usam a máquina pública para se dar bem e se promover. Isso é verdade. Agora, se a gente fala sobre essa mineiridade da viola, a moda de viola, né, o congado, a folia, que fez com que o produto mineiro, fez com que a cultura mineira fosse uma das referências, se a gente for ver, na música. Assim, em todo, né? Porque eu acho que o mineiro, ele tem... Aqui é um celeiro de gente boa que sai daqui, né? Mas essa palavra sair é tão estranha, né? Porque às vezes precisa de sair para poder fazer sucesso. Isso são coisas tão difíceis, né? Sobre a viola caipira, para quem não sabe, a viola caipira, hoje ele não está com a viola caipira, mas está com o violão, eu pedi ele uma palhinha aqui, mas eu queria que vocês soubessem que a viola caipira, ela vem do alaúde lá dos árabes, que foram os jesuítas que trouxeram para o Brasil, né? Principalmente na pessoa do padre José de Anchieta, que tocava muito para os curumins daquela época, dos indígenas. E tem um cara que eu acho que muito poucas pessoas falam, ou que eu, pelo menos em todos os diálogos que eu já vi, bate-papo, podcast, ou qualquer coisa relacionada à viola caipira, eu ouvi falar muito pouco nele, que é o Cornélio Pires. Né, que em 1930 ou vai pescar isso lá, talvez pode ser culpa dele, hein? Foi pescar lá nos curumins, no sertão, nos índios, né, no grotão das florestas do sertão, enfim, e trouxe esse ritmo para a cidade de São Paulo, que aí começa a questão do sertanejo virar, em vez de um produto cultural de peso,
um sistema fonográfico de dinheiro, né? A viola caipira que chegou de Portugal, com o Padre Anchieta, principalmente, e outros, ela não tem nada a ver com a nossa viola caipira, assim, brasileira, não, que essa viola nossa é brasileira. Essa viola nossa, e ela foi muito fabricada artesanalmente por pessoas de comunidade. Tanto que lá em cima no Nordeste tem a viola dinâmica, que são só 7 cordas, que eles cantam música nordestina. A cabocla, né? Tem vários. E aqui nós temos a viola caipira, a viola cabocla, a viola de coxo. E a viola caipira tem vários tipos de afinação, porque cada um colocava as cordas mais afinadas. Mais de 50, né? Tem muitas. Você tem cebolão, cebolinha, meia guitarra, e abaixo e acima, e são vários nomes e tal. E o violão também, ele vem lá do Egito, que é a mesma região. Sim. Então, e dentro do universo caipira, da viola caipira, o violão, ele é parceiro. É com ele que se faz o cipó preto. O cipó preto é o toque do violão. A viola caipira, ela vai fazer puxadinho, né? Então, quando a primeira canoa cruzou o rio doce, ela deslizou, tal como se fosse as mãos de meu avô. O povo da margem todo pispiou, vem Davi, vem ver o barco correr. Lava meu canoeiro, vai lá, não deixa a canoa virar. Lá virou, rimo pra quem remou. Se navegar é preciso, viver mais preciso, ó meu senhor. Virou, rima pra quem remou. Se navegar é preciso, viver mais preciso, ó meu senhor. Mas se navegar é preciso, viver mais preciso, ó meu senhor. Lúcia só vendo alegria no zóio de quem testemunhou. Eu juro que encheria o rio das velhas com esse chorou. Lúcia só vendo alegria no zóio de quem testemunhou. Lúcia, nós encheria o rio das velhas com esse chorou. Ai, ai, oh, ladeira, o meu rio doce, me diz quem primeiro te navegou. Ai, meu rio doce, me diz quem primeiro te navegou. Lá no poço do pesqueiro, João Carpinteiro foi quem passou. Lá no poço do pesqueiro, João Carpinteiro, o meu avô. Então, a viola ela tem a puxadinha. E o violão, o cipó preto, tem o batido dele, que é o batido que casa com a viola caipira. Então a viola caipira, praticamente, ela nunca está sozinha. É por isso que a viola caipira, ela sempre serve às duplas sertanejas, que é um com a viola e o outro com o violão. E isso é Tião, Carreiro e Pardinho, Jacó e Jacozinho, Tonico e Tinoco, Pena Branca e Chavantinho. Agora, esse novo sertanejo que tem aí é 2 caras cantando em primeira e segunda voz e o resto é um teclado, uma guitarra, uma banda e viola caipira você quase nem vê. Verdade. E muitas vezes você não escuta o que é essencial na música sertaneja, que é a viola. Por isso que eu te falo que a viola caipira, ela não é um instrumento isolado. A viola caipira é um dos instrumentos principais de todo o universo de produção musical sertanejo, que inclui ainda o triângulo, os parceiros são a sanfona, os parceiros são o pandeiro, o chocalho, a caixa de folia. Então, quer dizer, é todo o universo. Falar da viola caipira como se falasse de um berimbau, por exemplo, é totalmente diferente, porque o berimbau, ele é um instrumento só e ele já acompanha o seu atabaque, ele acompanha o pandeiro, mas ele é todo dentro de um outro universo ainda muito diferente, embora a viola caipira e o berimbau parte da premissa que são povos
iniciais no Brasil, Uhum. povos que chegou e miscigenaram. Então, por isso que são culturas regional. A viola caipira faz parte do universo regional da identidade do povo de formação brasileira. Ah, e por isso, então, a caracterização do sertão, né? Isso. Porque, na verdade, ela não é do sertão. Ela foi apropriada pelo sertão porque é uma melodia meio chorosa, é um canto meio que gritado, assim, aquela coisa... me escutem, né? Ouçam da onde eu venho, né? O cara sai ali de São Paulo, do Rio de Janeiro, ou da Bahia, que é as primeiras cidades a se formar no litoral brasileiro, perto de Santa Cruz, e ele resolve subir e adentrar os sertões. Ele vai lá pro fim do mundo, chega lá, poxa, eu quero tocar. O cara faz uma viola, usava tripa de bode, não cordas. Olha que tripa de bode, não tinha esse metal ainda. Então as tripas de bode. Então, quer dizer, aí a coisa vai como dizer, a coisa vai mudando de forma, porque não era produção em escala industrial, onde o cara foi lá pro meio do Mato Grosso assim, sabe, eu quero uma viola, e pega o WhatsApp aqui, manda aí, chega via Sedex pra ir na casa dele uma viola. Não, ele tinha que cortar a madeira. Aí o filho viu o pai fazendo, falou assim, mas isso aqui já não tá bom, vou fazer uma, a coisa vai mudando a forma, aí vai se experimentando, então por isso que todo esse processo é um processo rico, é um processo que faz parte da evolução da sociedade, dos povos, da comunidade. É por isso que se chama cultura popular brasileira e é por isso que é tido como patrimônio brasileiro. E por isso carece de investimento e, sobretudo, respeito, que é um respeito com as nossas memórias e com as memórias dos nossos ancestrais. É isso mesmo, valorizem a cultura local, valorizem a cultura do Brasil, gente, porque muitas vezes a gente vê gente valorizando coisas de fora e a gente aqui é rico em cultura. Não é só a viola caipira, a gente tem vários outros ritmos, a folia de reis mesmo e muitas outras que, inclusive, a tal cristandade limpa aí tenta demonizar muito esses tipos de eventos e que é uma bobagem, porque você não conseguir ver Cristo numa folia de reis, meu amigo, você tem que sair do país ou ir para outro planeta. Você vê assim, se nós vamos falar um pouco da religião e pegar como referência a nossa formação, ela é cristã, então a gente, quando você tem uma formação cristã e que você... Judaico-cristã. Judaico-cristã, os dois, né? Judaico-cristã, mas você tendo dentro dessa religião importada, né, ou feita pela colonização, a figura maior de Jesus Cristo, como a representação do próprio Deus entre nós, ele disse assim, que o reino dos céus é dentro de nós. Isso. Então, se você não conseguir ver Deus mais semelhante, que é a imagem semelhante de Deus, você não vai ver Deus em lugar nenhum. Exato. Se você vê a expressão artística, a expressão de vida do outro e falar que aquilo é do diabo, é porque você não está vendo Deus em lugar nenhum e nem sequer dentro de si mesmo. Porque todos que sabem que nós todos somos um, como Jesus e o Pai são um, sabemos que ver o outro é ver a imagem de Deus. Por isso que a gente tem que respeitar a divergência, porque Deus, ele não tem uma só faceta. Deus é de infinitas faces e resplandece em toda forma de cultura. Onde existe bondade, existe Deus. Jesus gostava de uma festa, ele gostava de umas boldas boas, né? Se tivesse viola naquela época, inclusive, eu acho que ele seria violeiro. Isso, com certeza. Você acredita que uma vez, vou contar um caso, diferente de alguém que disse aí que se existisse arma, Jesus comprava, eu concordo que se existisse uma viola caipira naquela época, Jesus arriscava os acordes. Jesus arriscava. Mas, em dó maior. Em dó maior, né? Talvez em mi maior. Né? Em mi é melhor. Mas
em Mi, Sol, em todas as notas. Vamos fazer aqui, Deus é todas as notas. Mas eu era criança, eu frequentava uma igreja, um salãozinho pequeno no Jardim Guanabara, tinha um matadouro aí de frente, não tinha asfalto, era muito antigo, eu tinha coisa de uns 6 anos de idade. E aí, eu não vou falar da iluminação para não criar essa animosidade, mas aí foi um pregador lá, um dia lá pregar lá, e essas pessoas, elas são assim, muito simples, pessoas até muito sem leitura, que sabiam o que estava escrito na Bíblia, porque ouviu um outro pastor que sabia ler, falar o que estava escrito, então decorava uns versículos. E esse pregador pregou uma coisa, na época eu não consegui entender, mas todo mundo riu, e até aí eu fui perguntar à minha mãe, aí que a minha mãe pegou e me explicou por que eles riram. Porque esse pregador que chegou lá, ele falou que Jesus era músico. Ele falou assim, Jesus era músico, gente. Que ele tinha escutado um coro, e naquela época não tinha caixa de som dentro de igreja, não. Naquela época era um cavaquinho na mão, um violão, com dedeira, aquelas duplas sertanejas com aquelas músicas evangélicas, uma coisa linda mesmo, era bonito de se ver. E ele pegou e começou a falar dos músicos, elogiar os músicos da igreja, os levitas, e ele falou assim, inclusive, Jesus era músico. Vocês sabiam que Jesus era músico? Jesus também tocava. Aí o cara falou assim, vocês querem ver? Olha, está escrito no livro tal, no versículo tal e tal, que eu não vou lembrar agora mais, é que Jesus tocou no esquife. Que Jesus tocou no esquife. Esquife é morto, entendeu? Aquela passagem que Jesus tocou um defunto, o defunto ressuscitou. É caixão. Então ele falou assim, Jesus tocou no esquife e o morto ressuscitou. Então para ele ressuscitar, ele tocou no esquife, Jesus era música. Aí o pessoal começou a rir, quer dizer que eu não sabia o que era isso. Ele achou que era um instrumento musical. Mas com certeza, se existisse um violão, uma viola, Jesus tinha tocado. E com certeza algum instrumento ele beliscou na mão dele, porque isso... Marceneiro? Marceneiro, né? Luthier, para luthier. Deve ter feito lira, né? Lá não fala, lá conta uma história muito triste de Jesus, mas as pessoas têm que pensar no Jesus alegre, Jesus compartilhava o pão. E lembrando uma coisa, que nesse tempo de Jesus, nas festas, tocavam-se atabaques e alaúdes. Atabaques e alaúdes, exatamente. Com muitas danças. Com muitas danças, exato. Até porque vem da tradição judaica, que quando Moisés atravessou o Mar Vermelho, diz que Miriam cantou, Miriam dançou. Pois então, faz parte. Davi era músico. Então assim, gente, vocês que gostam de se intitular cristão, perceba, Jesus é músico e nós somos os instrumentos. Vamos deixar assim, já tá bom demais, né, Sorriso? Eu acho que o importante é a gente focar no que nos une. Verdade, porque verdade. no que nos desune já tá saturado. Já tá demais e a gente precisa de mudar essas realidades de dicotomia, de divisão. Gente, isso já basta, já deu. Mesmo porque uma casa subdividida, dividida, ela não subsiste. Então, assim, nós moramos no mesmo país, gente. É bobagem ficar brigando um com o outro por causa de política, por causa disso, por causa daquilo. Bobagem essas coisas. Vamos fazer cultura, né, o senhor Ribeiro? Porque cultura, como diz o nosso ex-ministro Gilberto Gil, ela é ordinária. Ela tem que estar na nossa mesa como um alimento, também tem que estar como uma cesta básica, também tem que estar, né, senhor Ribeiro? E, inclusive, ofertar aí, dedicar um grande abraço ao Gilberto Gil, Caetano Veloso, nosso querido irmão aqui de Minas, Milton Nascimento, e o Paulinho da viola, que são os oitentões, né, da nossa música popular, e também a Chico Buarque, que fez 78, que são, assim, baluartes da nossa cultura e da nossa resistência contra aqueles que querem calar a nossa voz. É isso mesmo. E você que acredita na cultura, não se esqueça, inscreve aí no canal, aperta o sininho para receber as notificações, porque esse papo aqui ele pode se estender aí para sua casa, para seus familiares, né? Mesmo porque o que a gente fala aqui no Café com Podcast é coisa sobre cultura mesmo, para enriquecer o espírito, para trazer para a gente essa vivência do que é amar. E amar, gente, não é só amar uma pessoa, não. É amar a vida, amar a cultura, porque nós, sem cultura, não somos nada, né, senhor Ribeiro? A cultura, ela acaba sendo uma identidade para cada povo, né? A cultura
expressa no nosso jeito de pensar, de agir, de caminhar, de se relacionar. Então, se a gente não cuida da cultura, a gente não cuida da personalidade. Um povo sem personalidade é um povo que deixa de ser uma nação, que deixa de ser um município. Então, a cultura é fundamental. É a primeira coisa que existe na humanidade, é a cultura. Os animais, eles têm instinto e uma forma de agir peculiar. Agora, cultura em desenvolvimento e evolução é uma faculdade humana. É isso mesmo. A gente sabe disso e é por isso que a gente está no ar, né? É por isso que o Café com Pão de Cast ele surgiu exatamente para mostrar o peso que a cultura tem no nosso cotidiano, né? Ele não é só a arte, ela não é só a cultura em si, ela não é só um entretenimento, gente. Não é uma festa que você vai típica, não é uma folia que você vai. São os povos, são as pessoas que fazem a cultura, que são a cultura, tá? Então a cultura não é uma coisa afastada do ser humano, não. Ela é o ser humano. Então vamos respeitar a cultura do outro, a religião do outro, né? E o espaço do outro. Já que esse pessoal tá dando dinheiro, o agronegócio tá dando dinheiro para os caipiras universitários, pode chamar assim, nem isso, né? Vamos colocar sertanejo mesmo universitário, né? Sertanejo universitário. Eu até vi uma postagem muito legal. O cara falou assim: agora eu sei por que é sertanejo universitário. É porque é bancado com dinheiro da educação. Opa! Olha aí, olha aí. Criativo. O povo é criativo, o povo pesca logo, né? É isso mesmo. Senhor Ribeiro, fala um pouquinho, inclusive, do seu trabalho nesse tempo que você conhece as estradas do Brasil aí, da cultura mineira, que você tem levado em alguns lugares, né? Você teve na Serra do Cipó, inclusive, que é um polo turístico de Belo Horizonte, de Minas Gerais, e deixar uma mensagem aí do grande violeiro, poeta que você é, né? Se você quiser terminar também aí com uma modinha pra gente, a gente vai estar muito bem servido. Obrigado. Na verdade, Tiago, meu trabalho ele parte de uma premissa também de muita pesquisa. Eu não me considero um cantor sertanejo, embora eu goste da autêntica música sertaneja. Gosto da viola caipira, gosto de ter mais da música cabocla, de raiz e de toda a cultura brasileira, da MPB, de tudo. Então eu sempre fui muito eclético, mas eu sempre estudei a origem da música e eu tenho muita ligação pelas minhas raízes. Nós somos um povo miscigenado, mas eu tenho uma raiz que vem lá da Espanha, que também foi um pessoal ali em Sicília, que ficou um pouco da Itália, um pouco da Espanha e tal, que vem também dos mouros, e a nossa música é a música de cantador, que ela evolui lá de Homero, que passa os aidos, depois vem para os trovadores, para os menestréis, e chega no Brasil e pega essa coisa de cantador. Então o meu trabalho é mais de cantador. Agora, a mim, você falou da Serra do Cipó, eu me considero um nativo aqui da bacia das Três Serras, que é Serra do Curral, Serra da Piedade, Serra do Espinhaço, que é a Serra do Cipó, entendeu? Eu sou dessa bacia aqui de Itacolomi, na Serra de Itacolomi, então nós somos aqui dessa bacia de serra, então eu convivo nessa região, eu vejo essa região como uma coisa única, que chama quadriláfero ferrífero, que são quadriláfero ferrífero. Perfeito. E aí, dentro dessas coisas, eu sempre procurei pesquisar tanto dialeto Iangatu, que é o que fala aqui na nossa região, chamei de dialeto Iangatu, principalmente na Serra do Cipó, e eu trabalho com o trabalho do cantador, que é vertente originária dessa tradição ibérica no Brasil, e com linguajar sempre popular, porque eu sou mais voltado para o menestrel, que é onde se encaixa mais o Oswaldo Montenegro, o Xangai e tudo. Porque o menestrel, ele era aquele cara que tocava nas tavernas e tocava com o povo, ao passo que o trovador era o cara que tocava no palácio pro rico, nas grandes cerimônias. Então, eu sou muito mais o cancioneiro que o erudito. Então, são duas vertentes. Eu sou mais popular e menos erudito, embora eu gosto de... O menestrel também ele se servia da erudição, como os eruditos também se servem do popularesco. Então existe uma troca constante entre o que é erudito e o que é popular. Tanto que músicas que em certa época eram músicas populares, hoje estão participando das sinfônicas, e músicas que são das sinfônicas você vê as pessoas tocando no bar. Então, quer dizer, essa também
essa coisa que tem a nossa cultura e a tradição e essa capacidade de a gente fazer esse intercâmbio cultural, essa miscigenação e essa troca é muito importante. Eu vou terminar e encerrar então com muita alegria, agradecendo você já ter me convidado por mais esse podcast. Eu que te agradeço. Esse canal, desejando muito sucesso, fazendo assim, um pedido a você que está nos assistindo, que até me conhece, que siga aí a página, que compartilhe com seus amigos, que nos ajude a fortalecer, para que nós possamos emergir, né, nesse oceano de tanta mesmice, para que nós possamos ser mais uma opção e para que esse canal cresça e que outras pessoas também possam ter essa tribuna para falar. E aproveita, porque a nossa passagem por esse mundo é rápida e uma hora dessa a gente não está mais aqui para poder compartilhar esses momentos. Um dia desse Deus me leva e Ele não manda avisar. O que me deves, pague agora, não espere caducar. Que aos vivos tudo falta neste mundo e aos mortos tudo sobra. O que há? Minha alma não tem preço, é verdade, mas o suor do meu rosto eu não deixo de cobrar. Ai, vai, passemos a régua e não deixemos as contas juntar. Olha a soma que dá. Faz tempo perdi a conta dos dias, que eu já nem sei mais o que é ter patrão. Só não admito que minha salvação me seja dada pelas brancas mãos que não me devem nada, nem ao menos obrigação. Isso aí, parabéns! Muito bonito, seu Ribeiro. Muito obrigado pela sua presença, obrigado pela sua arte, obrigado por você ser esse artista que leva a Belo Horizonte, Santa Luzia, Minas Gerais aí nas suas costas. Eu sei que o peso é muito grande, às vezes a gente anda até meio encurvado, né? Por causa do peso da cultura. Mas é isso, gente. Agradeço demais a presença do seu Ribeiro aqui. Para vocês que não conhecem o trabalho do seu Ribeiro, eu vou deixar na descrição aí, @seu Ribeiro, né, seu Ribeiro, o Instagram, não é isso? E o Facebook também, não é isso? Seu Ribeiro, Instagram, tudo é seu Ribeiro. É isso mesmo. Então, para quem não conhece o trabalho do seu Ribeiro, para quem não conhece viola caipira, vai estudar, vai saber mais sobre a cultura que a gente tem aqui, principalmente em Minas Gerais, que é muito forte, tá? Da viola, do pagode, do cateretê, enfim, busque saber sobre a sua cultura para não ser ludibriado. É muito importante isso. Deixa aí sua inscrição, tá? Aperta o sininho para receber as notificações. E o Café com Podcast é isso. É falar muito simples, coisas de Minas, sobre os personagens que fazem a cultura de Minas Gerais. Um abraço e esperamos vocês aí de novo. Até mais. Isso aí, seu amigo. Bom demais, um papo muito rico. Opa, mas tem que ser, ué. Muito politizado, mas tudo bem. Não, mas tem que ser, ué. Tem que ser, porque senão fica só no entretenimento. Entretenimento a gente já está cheio, né?